Mateus, capítulo 6, versos 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando Jesus ensinou essa oração aos discípulos, ele estava atendendo a um pedido dos próprios discípulos que pediram ao Senhor que os ensinasse a orar. E Jesus, então, ele profere essa oração, que muita gente diz que é a oração modelo, é uma oração que muitas vezes ela é repetida mais de uma vez, ela é recitada. E Jesus, então, mostrou que esta oração ela continha os princípios espirituais e éticos na relação entre o Deus Criador e Pai e o homem, criatura e filho. Então não era uma oração para ser recitada, repetida, sem entendimento, mas para ser meditada, para ser objeto de reflexão, para encontrar nela caminho para aquela oração que agrada ao Pai. E Jesus inicia a oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Quando Jesus disse isso, quando ele chama Deus de Pai, o que ele tinha em mente? O Pai era uma pessoa que estás nos céus. Céus é um lugar. Então Jesus se dirigiu ao Pai nesse sentido, e para nós respondermos a isso, nós temos que entender os atributos de Deus. O apóstolo Paulo fala que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua divindade, são reconhecidos claramente desde o princípio do mundo e percebidos por meio das coisas que foram criadas, inclusive percebidos através de nós, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e conforme o apóstolo Paulo diz, nós somos concebidos para sermos templo do Espírito Santo. Deus, quando entregou a Moisés os 10 mandamentos, ele fala que o povo não deveria ter outros deuses diante dele, porque ele é o Deus único. E essa declaração o judeu ortodoxo, piedoso, ele faz todos os dias. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. E o próprio Jesus repetiu isso. Então Deus diz: não farás para ti imagem de escultura. Não que Deus quisesse se impor com exclusividade à adoração do homem, não. A intenção era para chamar a atenção, para evitar que o homem direcionasse a sua oração no sentido contrário àquele em que a palavra de Deus, a verdade que Jesus veio revelar, Jesus como caminho, a oração toda é feita em nome dele, através dele, por intermédio dele, com a intercessão do Espírito, assistência do Espírito. Então, o que Deus pretendeu, né, e pretende com esse mandamento é tirar do pensamento humano a ideia de que ele é um Deus que possa ser limitado pelo pensamento, pela mente, ou ser retratado numa imagem de escultura. Ele mesmo fala que a sua glória ele não dá às imagens de escultura. Ele, então, quer preservar o homem, para que o homem possa orar como convém,
interagir com Ele como convém, e Ele possa se manifestar livremente naquilo que verdadeiramente Ele é. Jesus diz que Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nenhuma imagem mental de um Deus semelhante a uma pessoa. Nenhuma imagem mental. Então, o que Deus é? Deus é um ser. Simplesmente Ele é tudo. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, imutável, infinito. Ele existe por si mesmo, Ele não é um Deus que foi gerado por uma causa que surgiu através de uma outra causa qualquer, mas Ele é a causa primária de tudo. Então, é um Deus que absorve toda a sua criação. Quando Salomão estava consagrando o templo a Deus, Salomão usa uma expressão interessante na sua oração. Ele fala assim: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Olha que ele usa a expressão céus no plural. E Jesus falou: Pai nosso que estás nos céus. Então, na linguagem sacra de Israel, céus significa infinito. Céus não é um lugar limitado, onde Deus se assenta num trono e fica esperando que as pessoas o busquem, que as pessoas clamem, chorem, reclamem, murmurem e lhe dirijam adorações, imprecações e uma série de outras coisas. Não. Então, céus é infinito. E o conceito e a percepção de Salomão aqui é perfeita. Os céus, quer dizer, o infinito, o espaço sideral, não é esse espaço limitado que nós conhecemos. Isso aqui é o firmamento, mas existe os céus dos céus, né? Então é o espaço infinito. Nós poderemos viajar milhões de anos-luz e não vamos chegar ainda a algum ponto, porque é infinito. E essa é a imensidão de Deus. Esse espaço infinito não pode conter Deus, ele está contido dentro de Deus. Então Deus é tudo, em todos. E Ele habita também no ser humano. Quando Deus se revelou a Moisés, na sarça ardente no deserto, Moisés perguntou: qual é o seu nome? O que eu vou dizer para o povo? Então ele diz assim: eu sou o que sou. Se eles perguntarem, você diz: eu sou, me enviou. Eu sou. Então Deus é. E o que Deus é? Deus é tudo. Deus é o provedor de toda a graça. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o mantenedor de todo o universo. Ele não precisa de ninguém para abençoá-lo. Ele é que abençoa todos com vida, com respiração e tudo mais, segundo o apóstolo Paulo disse lá em Atenas, no Areópago. Então Deus é tudo. Quando nós nos dirigimos então ao Pai, nós estamos falando de um Deus onipresente, um Deus que é Espírito, que habita em todos os lugares. Qualquer lugar que nós voltarmos o nosso olhar, nós vamos encontrar e sentir a presença de Deus, vai nos transmitir a presença de Deus. Se nós tivéssemos condições de viajar pelo espaço sideral, milhões e milhões de anos-luz, nós iríamos sentir a presença de Deus, porque Ele está lá. Ele é tudo, em tudo. Então, Deus, Ele é um ser. Deus é. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Ele é o Deus da geração de Abraão, da geração de Isaac, de Jacó, de Moisés,
e é o Deus da nossa geração. O próprio Moisés disse isso no Salmo. Moisés disse: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que tudo se formasse, antes que tudo surgisse, antes que tudo fosse criado, Tu és Deus. Deus habita a eternidade. Deus é eterno, Deus é infinito. Então, quando nós orarmos, Pai Nosso, nós temos que nos lembrar de que temos um Deus que é tudo para nós. Se nós estamos sem uma direção, Deus é o nosso caminho. Se estamos com fome, Deus é o nosso sustento. Se estamos aflitos, Deus é a nossa paz. Se estamos com medo, Deus é a nossa segurança. Se estamos tristes, Deus é a nossa alegria. Se estamos ansiosos, Deus é o nosso consolador. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro. Deus é o nosso pastor, nada nos falta. Deus nos concede direção, paz, amor, alegria. Tudo o que necessitamos. A graça de Deus é que nos basta. Nós não precisamos nem mesmo pedir nada. Fiquemos quietinhos na presença de Deus. E como somos templos do Espírito e Ele habita em nós, na quietude da nossa oração Ele vai se manifestar. Ele vai falar ao nosso coração. Ele vai se revelar a nós. Se nós o buscarmos de todo o nosso coração, Ele vai aplacar toda a nossa ansiedade. Ele vai solucionar todos os nossos problemas, curar todas as nossas enfermidades. Ele vai, enfim, revelar a sua graça nas nossas vidas. Nós vamos estar seguros na mão de Deus. Então, a graça de Deus é tudo o que nós precisamos. Quando nós orarmos, então, iniciando a oração, quando nós falarmos Pai Nosso, nós podemos mergulhar nesse infinito que é o universo. Podemos meditar na imensidão desse universo e que Deus preenche tudo. Deus está presente na natureza que nos cerca, está presente na nossa casa, está presente dentro do nosso coração, está presente dentro de nós. Pai nosso que estás nos céus, o Deus que habita a eternidade, é o Deus a quem nós servimos. Deus é Espírito. Adore a Deus em espírito e em verdade, e você verá a sua sorte mudar em nome de Jesus. Amém.